Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de sábado, dia 6 de fevereiro de 2021. Hoje refletiremos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Vamos então meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos ouvir mais uma vez este texto do Evangelho e deixar que a palavra de Deus vá ressoando em nossos corações. Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que os discípulos partiram em missão e agora voltam alegres da missão, contando a Jesus, relatando a Jesus tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham ensinado enquanto estavam na missão. É interessante perceber no dia de ontem que Marcos coloca nesse contexto o martírio de João Batista para falar que todo aquele que se põe na missão, quem põe a mão no arado, vai sofrer perseguição, vai sofrer dificuldades, não é tudo sempre mil maravilhas. O martírio faz parte da missão. O martírio nem sempre a morte por uma arma branca ou arma de fogo, mas a perseguição, a calúnia, a difamação, as dificuldades próprias da missão. Então, Marcos faz questão de inserir aquele texto neste contexto missionário para que eles percebam que assumir o projeto de Jesus Cristo, ser discípulo missionário, não é fácil, mas vale a pena e é importante. E eles estão cansados, porém alegres, mas é interessante perceber como Jesus diz para eles: vamos para um lugar afastado para vocês poderem descansar um pouco. Jesus, ele tem urgência no Evangelho, mas ele conhece as necessidades da pessoa. Quando nós nos afastamos para fazer um retiro, para a oração, mesmo para o descanso físico, depois a gente tem condições de dar muito mais para a missão. E as pessoas precisam também entender isso, que os missionários precisam do seu tempo de oração, de meditação da palavra, de reflexão e até de descanso físico, porque senão vão adoecer e não vão render o quanto poderiam render. Porém, Jesus está preocupado com os seus discípulos, com a saúde dos discípulos. Ele é o mestre
que cuida dos discípulos, vamos a um lugar afastado para que vocês possam descansar um pouco. Mas ao desembarcar, viu aquela multidão numerosa que correu atrás dos discípulos, que corriam porque queriam mais, e Jesus sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus, então, vai anunciar-lhes. Ainda hoje, meu irmão, minha irmã, não é nada diferente. Nós também precisamos anunciar o Evangelho, precisamos de tempo de meditação, de descanso, mas o nosso povo continua sedento, como ovelhas que não têm pastor. E precisamos ter compaixão das necessidades do povo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos direito ao nosso descanso e não tenhamos que descansar, porque, como eu mesmo disse, se a gente não tem esse tempo, a gente não rende tão bem quanto poderia, não ajuda tanto quanto poderia. Mas é necessário saber dosar as duas coisas. Nem cair no laxismo de achar, tudo bem, vou descansar, levar uma vida tranquila, viver numa nice. Não, também não é por aí. Não cair no laxismo, mas também não cair no rigorismo, de se entregar o tempo todo só para missão, para missão, para missão, e não ter tempo para si, não ter tempo para descansar, para desanuviar os pensamentos, para reflexão, oração, meditação, um bom retiro espiritual. As duas coisas precisam ser bem dosadas para que nós possamos render no tempo em que estamos na missão, render o máximo que a gente pode e depois ter tempo também para si, porque também é importante cultivar o nosso lado espiritual, mas também cuidar do nosso físico, cuidar do nosso material. Então, são coisas que nós, como cristãos, precisamos aprender para render mais ainda quando estamos a serviço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso serve para eu que sou padre, serve para as demais pessoas, para as religiosas, para os missionários leigos, serve para você que atua numa pastoral, num movimento, serve para você que está comprometido com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não nos tira nada, ele nos dá. Então é necessário que a gente se dê, mas que a gente também se cultive até para ter o que dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.